Bom, soluções para recuperar e monetizar créditos tributários. Para tanto, eu gostaria de convidar aqui à frente, para essa conversa, Douglas Lopes, líder de impostos indiretos, também Pedro Araújo, gerente sênior de consultoria tributária, e Tamires Quadrelli, gerente de consultoria tributária da Deloitte. Obrigado. Gostaria de reiterar as boas-vindas. É uma grande satisfação ter vocês aqui. A gente vai falar um pouco aqui de algumas soluções, duas soluções, na verdade, tecnológicas que vai nos permitir monetizar os créditos, principalmente de ICMS, né? A gente pegando um gancho, né, o professor e deputado Raul falou um pouco da PEC 155, né? Agora eu aprendi que não é mais nem 110 nem 45, é a soma das duas, né? Qual é a preocupação, né? A gente falou muito aqui durante quase 1h30 sobre o amanhã, né? Que é a reforma tributária, que é algo muito esperado, se discute há mais de 20 anos, mas a gente tem o hoje. O hoje, por vezes, quando a gente fala do amanhã, a gente tem uma expectativa do que vai ser, né? Mas o hoje é uma realidade. E, por vezes, as companhias têm ativos tributários que são ativos importantes. Eu tenho uma implementação de um novo tributo que a gente imagina como vai ser. A Zabeta falou um pouco sobre a transição, como seriam esses créditos, como seriam tratados, mas a gente tem uma total incerteza do que vai acontecer. Tem os regimes especiais, que a gente ainda não sabemos exatamente que direcionamento a gente vai ter. Vai ter, obviamente, período de transição. E qual é o impacto que isso vai trazer com essas mudanças, né? Então, nós que atuamos no dia a dia, seja na parte consultiva ou nas atividades exercidas por cada um de nós, a gente tem que se preocupar, sim, com esses ativos. Então, a gente precisa, nesse período de transição, a Zabeta foi muito feliz em falar, olha, está previsto alguns tipos de compensações que possam existir, mas, na verdade, assim, se a gente conseguir monetizar e chegar com esse crédito liquidado, é o melhor cenário, né? Onde está o... Ah, passou. Obrigado. Então, qual que é a ideia aqui hoje? A gente falar um pouco o que é um saldo credor, né? É um ativo que a gente vai acumulando ao longo do tempo e que a gente precisa, de alguma maneira, tentar monetizar. Caso contrário, em algum momento eu tenho que provisionar esse valor e provisionar é o pior cenário, né? Como a gente pode utilizar esses créditos, né? Tem diversas maneiras, né? O que a gente vai trazer aqui hoje para vocês é apresentar formas que facilite, né? O governo de São Paulo, principalmente, andou publicando algumas legislações para facilitar, e de fato a gente tem visto isso na prática, né? Então a gente aproveitar esse bom momento para que a gente possa monetizar esses créditos, né? E o porquê eu já falei um pouco sobre qual o principal objetivo, que a gente precisa, nesse período de transição, acabar com esse ativo, né? Na verdade, são valores que permanecem lá, por vezes eu não tenho a chance nem de atualizar esse ativo, por si só a inflação já vai comendo um pedaço desse meu ativo, então, nesse período de transição, eu preciso chegar com a minha conta, se possível, zerada, né? E, obviamente, a gente tem sempre o polo de quem está numa posição de realizar o crédito, mas também a gente tem um polo de empresas que enxergam como uma oportunidade que é a compra desse crédito. É muito comum hoje, existe já um mercado de compra e venda de crédito, a gente vai falar um pouco sobre isso numa ferramenta que a gente fez o lançamento na semana passada, que visa exatamente atingir esse público de quem quer comprar e, obviamente, tem a outra ponta de quem quer vender o crédito, que é sempre uma oportunidade. Por favor. Então, qual que é a nossa agenda aqui, né? Eu aproveitei o gancho sobre a palestra da reforma tributária. A Tamires e o Pedro vão estar aqui nos próximos minutos com a gente, para a gente falar um pouco sobre o que é o crédito tributário, o que é um saldo credor, as hipóteses em que a gente acumula o crédito. A gente vai falar um pouco sobre os impactos, que eu já adiantei algo, as características da nossa solução. A gente vai passar um pouco por essa solução, que é super inovadora e atende exatamente a legislação a mais complexa que é aqui de São Paulo, mas também atendemos qualquer legislação em qualquer unidade da federação. Quem atende o ECREDAC aqui e conhece sabe do que eu estou falando, né? Se a gente atendeu aqui,
atender outros estados fica um pouco mais fácil, né? As novidades na legislação, que recentemente o governo de São Paulo lançou aí, uma legislação que visa que o contribuinte tenha um acesso mais fácil, porque esses créditos, por vezes, eu tenho que atender a obrigação acessória, aguardar, entrar no caixa do governo para ele poder liberar. Então, a ideia é a gente falar um pouco sobre essa possibilidade que o governo trouxe de ter um fast track para que a gente possa realmente ter uma agilidade nisso. E, por último, a gente vai falar dos nossos diferenciais, que é uma ferramenta não só para a geração do ECREDAC, no caso de São Paulo, mas esse módulo de compra e venda de crédito, que vai facilitar e muito quem tem interesse na compra e venda de crédito, ok? Para dar continuidade aqui, eu vou chamar a Tamires, para que ela possa falar um pouco sobre a geração de créditos e toda a agenda que eu passei, ela vai dar continuidade. Obrigada, Douglas. Olá, boa tarde. Queria agradecer a presença de todos. Como o Douglas falou, o trabalho, né, o tipo de serviço que a gente busca auxiliar os clientes na identificação e na forma de monetização de créditos desses ativos tributários. E aí, nesse momento, é importante analisar quais são os tipos de operações que podem vir a gerar crédito acumulado, né? O que eu tenho na minha empresa ou registrado ali na minha escrita fiscal é algo temporário, ele de fato configura como um crédito acumulado? E aí, nesse momento, acho que é importante diferenciar um pouco o conceito do que seria saldo credor, que tende a ser algo temporário, que tende a ser consumido nos próximos meses, e o que de fato constitui crédito acumulado. A legislação é bem definida em relação aos tipos de operações que podem constituir crédito acumulado. Em resumo, são operações onde, pela própria natureza da operação, eu gero um saldo credor. Então, o saldo credor, ele pode acontecer temporariamente se, por alguma estratégia comercial, a empresa adquire mais insumos ou mais produtos para revenda em determinado período por alguma negociação comercial e ela pretende vender esses produtos nos meses subsequentes, isso causa um saldo credor que tende a ser consumido e compensado no momento da venda. Agora, quando a gente fala de crédito acumulado, são operações que só pelo fato de eu praticar essas operações, elas pela própria natureza já vão gerar crédito. Então, empresas que importam ou compram produtos localmente tributado com a carga tributária de 18 interna em São Paulo, por exemplo, e que têm preponderância nas vendas para fora do país ou preponderância em vendas interestaduais, tem uma diferença de carga tributária representativa, que seria 18 das aquisições contra 4 ou 0 nos casos de exportações, né? Então, pela própria natureza e pela prática desse tipo de operação, a empresa já tem um saldo credor, um crédito acumulado, que não tem como ser consumido com os débitos, porque as minhas operações são majoritariamente credoras. E aí, quando a gente fala de crédito acumulado, de saldo credor, quais são os impactos, né? O que isso pode causar? Então, ok, pelo que a gente está discutindo aqui, eu estou pensando se talvez a minha empresa tenha, ou dependendo de uma nova unidade de negócio que eu quero implementar, alguma coisa que eu planejo para o futuro, eu acho que a minha empresa pode vir a entrar nessa situação de acúmulo de crédito, de ser uma empresa credora. E qual é o impacto disso, né? O que isso muda? Então, assim, quando a gente fala de saldo credor, igual eu mencionei no slide anterior, é algo temporário que tende a ser consumido com os meus débitos. Esse crédito escriturado, ele não é um crédito perdido, ele vai ficar reconhecido na minha escrita e eu posso ir compensando mensalmente de acordo com os débitos que eu vou gerando na minha venda. Entretanto, se eu sou uma empresa que tem preponderância em operações que tem uma desoneração na minha saída e na minha venda, eu não vou conseguir consumir e eu vou precisar monetizar de uma outra forma, que seria retirar esses saldos da escrita fiscal, baixá-lo, né, de acordo com a legislação vigente, para a utilização de outra forma. E aí, esse direito de pleitear, esse direito, ele prescreve. Então, ok, eu tenho crédito gerado, eu não perco porque ele está escriturado, mas o direito de monetizá-lo e tirá-lo da minha escrita fiscal, esse sim é perdido em 5 anos. Então, quando eu começo a ter um cenário de um saldo credor contínuo, eu já preciso parar e avaliar. Será que esse é um saldo credor temporário? Será que esse saldo credor vai ser resolvido nos próximos meses? Será que eu vou ter um ativo tributário de difícil realização em alguns meses?
O outro impacto é o impacto direto no fluxo de caixa, né? Então, imaginando uma empresa, por exemplo, que importa, ela tem o desembolso financeiro no momento do desembaraço aduaneiro, então ela paga o ICMS na importação, e, por outro lado, ela tem um ativo que cresce a cada mês, a cada dia, e que ela não consegue compensá-lo com as operações. Então, é um impacto direto no fluxo de caixa da empresa. Outro ponto é a própria ineficiência tributária, que tudo isso causa, né? E aí o risco, né, de questionamento dos auditores. Então, o auditor pode entender que é um ativo de difícil realização, um ativo superavaliado, pedir para fazer algum tipo de projeção em relação a esse crédito, e é isso que a gente tenta evitar, né? Esse exercício, essa análise que precisa ser feito antes que chegue nesse cenário, né? E aí, trazendo um pouco de formas, as formas de monetização, né? Então, mais do que, eu tenho crédito acumulado, eu vou fazer um ECREDAC, ou, eu vou pedir um regime especial, porque o meu problema é na minha importação. Acho que, dependendo da operação da empresa e da complexidade legislativa que aquele setor está condicionado, vale um exercício um pouco mais profundo, né? Então, uma solução só vai resolver o meu problema? Se eu pedir só aquele regime especial, ele vai ser suficiente para consumir os meus créditos? A nossa solução, ela permite que a gente visualize quais são os principais ofensores, então, o porquê que eu venho acumulando crédito, e aí acho que partir dos principais até os menos importantes para avaliar, de fato, quais são os melhores remédios em relação ao crédito acumulado. A própria verificação de consistência de valores, a gente sabe que a legislação é complexa. O saldo credor que eu gerei, eu de fato deveria ter gerado dessa forma? Tem algum crédito que eu poderia ter ou deveria ter estornado? Esse crédito é um crédito sadio, digamos assim? Então, é uma análise que precisa ser feita, porque a gente, por mais que a gente tenha uma operação preponderantemente, por exemplo, exportadora, que é um crédito que a gente sabe que é um crédito recuperável, eu tenho outras operações que estão escrituradas e que eu preciso avaliar se representa algum risco no momento de uma solicitação. Identificação de alternativas para evitar esse acúmulo, porque podemos sim pedir uma monetização de crédito acumulado, mas acho que o exercício vai um pouco além. O que eu posso fazer para evitar? Tem algo que eu possa fazer para evitar? Ou eu vou ser uma empresa que, pela própria natureza do meu negócio, eu vou viver de pedidos de monetização, né? Quais são as minhas possibilidades? E aí, através da ferramenta, é possível fazer projeções, né? Tanto do cenário atual da empresa, ou seja, hoje eu tenho um início de saldo credor, ou hoje eu tenho um saldo credor significativo, pretendo, às vezes, a área comercial, algum tipo de operação para aumentar as vendas, e o que isso vai refletir no fiscal? Né? Se eu aumentar esse tipo de operação, o quanto eu vou ter de saldo credor, que problema que eu vou ter no meu ativo tributário em um ano? Essas projeções, bem como projeção em relação aos remédios que a gente acaba identificando no ponto 3. Né? Então, identifiquei alternativas, formas que eu posso mitigar esse acúmulo, diminuir esse acúmulo, e aí, através da ferramenta, é possível colocá-la, né? Então, uma ou duas alternativas e projetar para os períodos futuros para identificar se, de fato, aquilo vai ser algo que vai resolver e o quanto vai resolver para a minha empresa. E aí, acho que superado esses pontos, né, identificado que, ok, sou uma empresa credora, ok, sou uma empresa que tem direito a pedir a monetização, independente do que eu vou fazer para o futuro, eu quero e preciso, por pressões que eu tenho interna e de auditoria, eu preciso monetizar esse ativo que eu tenho registrado hoje, e aí solicito o ECREDAC, e aí vem o próximo passo, né? Tá bom, tirei da minha escrita fiscal, mas o que eu vou fazer com esse saldo credor, né? Aonde eu vou consumi-lo? Como que eu vou utilizar? E se eu sou uma empresa comercial que não tem maquinário para comprar ou caminhões, como que eu posso utilizar esse crédito? E aí vem a possibilidade que o Douglas colocou no início também, que seria o suporte na identificação de compradores. Então, se eu preciso trazer o dinheiro efetivamente para o caixa da empresa, ou se eu não tenho outra possibilidade para monetizar esses valores, eu vou precisar negociar o meu crédito com terceiro, que são empresas pagadoras, grandes pagadoras de ICMS, obviamente com algum deságio, para que tenha ganho dos dois lados e para que o negócio ocorra. E a nossa ferramenta ajuda na identificação desses potenciais compradores.
Então, aqui, falando um pouco mais do ECREDAC em si, né? Fora as questões que a gente colocou em relação a estudo de maneiras de evitar esse acúmulo, depois que eu identifico que eu tenho um crédito, um valor relevante e eu quero monetizar, a gente tem uma ferramenta desenvolvida pela Deloitte que prepara esses arquivos, né? O objetivo é gerar os arquivos previstos na legislação do ECREDAC, auxiliar a empresa justamente nessas validações da consistência da minha informação. A gente sabe que quando o crédito acumulado é um valor representativo e a empresa adere à modalidade de custeio, por exemplo, ela vai precisar de um cruzamento de base de dados muito maior. Então, a ferramenta ajuda em todos esses cruzamentos, análises das informações, e o objetivo é consumir ou diminuir esse saldo credor, né? Então, às vezes, a empresa define-se por estratégia seguir com um regime especial e, junto com esse regime especial que vai resolver um problema futuro, eu preciso monetizar. Então, a ferramenta, o objetivo seria tirar esse saldo credor da escrita atual para que o remédio para o futuro faça sentido e funcione, né? É uma ferramenta web que a gente tem, né? Então, a gente sobe as informações fiscais e é possível customizar em relação às obrigações da empresa, de estoque, ou de RP, ou de Cardex, para que a gente consiga cruzar todas essas bases e gerar tudo numa base única, que seria o layout exigido pela Secretaria da Fazenda. Acho que, voltando um passo até para explicar em relação ao ECREDAC, existem duas modalidades hoje previstas na legislação, né, que seria o ECREDAC na modalidade simplificada e o de custeio. A simplificada, como o nome diz, é uma forma mais fácil de monetizar, ele exige apenas informações fiscais, né? E já a modalidade de custeio, ela exige um pouco mais, ela precisa ali dos informações de estoque, de RP, cruzamento e consistência dessas informações, juntar, né, encontrar um link entre esses dados para que gere um arquivo que seja possível solicitar ao fisco, né? E até pela quantidade de informação necessária pelo arquivo de custeio, o simplificado ele tem um tempo menor para elaboração. Então, um projeto de ECREDAC simplificado para elaboração de, por exemplo, 60 arquivos, que são os últimos 5 anos, ele pode levar de 2, 3 ou até 4 meses para a finalização do período de toda a geração, né? Depende muito da informação da empresa. Quanto ao custeio, poderia demorar de 6 a 8 meses. Isso aqui são dados para comparar, né? Qual que seria a diferença de tempo entre os dois, né? Um ponto é que o ECREDAC simplificado ele tem uma limitação de valor. Então, apesar dele ser mais simples, eu fico limitado à liberação de aproximadamente 2,8 milhões por ano, que são 10 mil UFESPs, deve estar em torno de 3 milhões e pouco esse ano já. Então, a depender do ano, é um limite de 280 a 300 mil por mês. E o ECREDAC custeio, apesar dessa complexidade, desse tempo maior e de todo esse trabalho que vai precisar ser feito, ele não tem limite, então eu consigo solicitar ou monetizar de fato tudo que foi gerado e que está escriturado na minha obrigação acessória, no meu ativo. Sobre as etapas de um projeto do ECREDAC, né, como que a gente trabalha, o que a gente entende que seria adequado para trazer mais segurança para os dados, né? Porque, querendo ou não, é uma informação que vai ser entregue ao fisco, é uma informação que vai passar por um processo fiscalizatório, não a empresa, mas os arquivos. Então, eu preciso ter uma segurança no que eu estou entregando e no que está sendo informado ali em relação a valores. Então, tem o controle da documentação, mapeamento dos dados. O ponto 3, que é um dos pontos que é mais desafiadores hoje, porque o que a gente busca fazer num arquivo de ECREDAC e custeio no ponto 3 é achar o relacionamento entre as informações que estão, por exemplo, no Cardex ou numa ordem de produção de uma grande indústria, com as informações que são refletidas na obrigação fiscal. Então, a gente sabe que hoje isso está mudando, mas o SPET fiscal ele não tem ou não tinha tantas informações em relação à produção. Então, dessa forma, em muitas empresas, não necessariamente os códigos e as formas que
uma operação é espelhada ou tratada no SPED fiscal, ela não é necessariamente a forma que é tratado no CARDEX ou nos controles de produção. Então, acho que nesse momento o trabalho é achar esse link para que a gente consiga criar uma base única, consistente, para adaptar num layout que é engessado e pré-definido pela Secretaria da Fazenda. Composição do saldo inicial. Então, o ECREDAC custeio ele é feito pelo custo, né? Só que é diferente do custo que as empresas normalmente têm ali, que envolve, às vezes, mão de obra, outros tipos de custo que ele pode atribuir ao seu produto. O custo aqui é um custo puramente fiscal, e esse custo, a nossa ferramenta, se for necessário, ela pode auxiliar na geração desse custo, ou seja, ela volta alguns anos para identificar a aquisição desse insumo e gerar o custo de abertura. E aí, por fim, né, a transmissão do próprio arquivo ECREDAC. Acho que aqui é um pouco das novidades legislativas, né? Acho que o que a gente mais tem ouvido falar, ou as maiorias das reuniões que eu tenho participado, e o Pedro, Douglas também, é em relação a essa portaria 54 de 2022. E aí aqui trazer um pouco também do que a gente tem visto no mercado, como que a gente tem visto que tem sido tratado esse tipo, como que tem sido acomodado aí essa nova portaria, né? Então, qual que é o objetivo dessa portaria? Acho que essa portaria ela tem uma confirmação de uma promessa que já existia aí há uns 4 anos. Então, quando veio o programa Nos Conformes, ele já prometia facilitar ou auxiliar as empresas que tivessem melhor classificação. E por muito tempo a gente achou que isso estava só na promessa, no papel, mas acho que pelo menos para fins de saldo credor, de fato, foi feito alguma coisa recentemente, que foi, salvo engano, setembro do ano passado. E o objetivo dessa portaria é ter uma liberação antecipada. Então, como que era o processo antes, né? Era gerado o arquivo do ECREDAC, e esse arquivo ele passava por uma pré-validação sistêmica. Depois dessa pré-validação sistêmica, é solicitado o pleito, de fato, né? Você solicita a monetização daquele valor, e aí, a partir daquilo, ele entraria por uma fila, e aí ele passaria pelo processo fiscalizatório, e após esse processo fiscalizatório, teria a homologação do valor que foi solicitado, ou a homologação de parte do valor que foi solicitado, a depender de como seguiu o processo fiscalizatório. O diferencial dessa legislação é justamente a possibilidade de liberar o crédito antes da homologação. Acho que, fazendo uma comparação, é como se fosse mais ou menos uma perder-comp, quando você compensa com outro imposto. Então, você consegue utilizar o crédito de forma antecipada, e o fisco tem 5 anos para fiscalizar ou questionar os créditos que foram previamente liberados. Tá? Como eu disse, é uma legislação que busca favorecer os contribuintes, incentivar, né, o compliance em si. As empresas que têm uma boa nota, uma boa classificação a mais, elas têm 100% do crédito solicitado liberado antecipadamente, sem necessidade de garantia. Empresas que têm a nota A têm 80% do crédito liberado de forma antecipada, e aí os 20% restantes ou seriam liberados mediante a garantia, ou ficariam ali no processo de liberação dos 5 anos para homologação, e as empresas classificadas com nota B teriam 50% do crédito liberado de forma antecipada. Acho que depois dessa legislação nova, teve bastante movimentação aí nos projetos, acho que não só nos nossos aqui na Deloitte, mas o mercado em si teve uma movimentação grande, até em relação aos passos seguintes de procura de venda ou de compra de crédito acumulado. A gente tem visto como, de forma positiva, né, com bons olhos, essa alteração. Em relação à classificação, tem algumas limitações. Acho que agora que já estamos quase aí no meio do ano de 2023, as notas que eu mencionei acima, elas precisam ter uma constância, né? Então, nos últimos 12 meses, atualmente, precisa-se que 10 meses esteja com essa nota no programa.
ele é dinâmica, essa nota, né? Então, se em um mês a empresa deixa de entregar uma obrigação acessória ou entrega com uma informação inexata, ela pode passar da nota A+ para B, por exemplo. Então, tem que ter uma constância para que tenha a utilização dos limites mencionados acima. E aí, um outro ponto trazido pela legislação é que, apesar dessa facilidade, eu não posso pedir para todo o período do crédito que eu tenho. Então, eu posso solicitar crédito acumulado dos últimos 5 anos, pedir essa monetização. Entretanto, utilizar essa nova legislação, eu tenho uma limitação em relação às últimas 25 competências, né? Então, se eu tenho arquivos agora em março, eu teria, acho que fevereiro de 2021, mais ou menos, as últimas 25 competências para que esse crédito seja liberado de forma antecipada. Um pouco da nossa abordagem, do nosso diferencial. Nós temos, recentemente, implementamos uma nova ferramenta, né, um portal onde é possível fazer ofertas de compra ou de venda de crédito, né? Então, nessa plataforma que é online e segura e respeita as questões de LGPD, então as informações da empresa não são expostas. O objetivo é que as empresas que têm interesse em vender crédito se cadastrem, né, que ela coloque ali o que ela pretende, até quanto ela está disposta a aceitar em relação a deságio, qual o período que ela quer negociar. E, por outro lado, que os compradores também preencham a intenção ali de comprar e de adquirir crédito acumulado. E aí também, da mesma forma, colocando ali quais são as intenções. Então, até quanto eu pretendo de deságio, se eu quero me limitar à compra de créditos que já foram homologados ou que foram liberados antecipadamente, ou se isso é indiferente, se esses valores foram ou não fiscalizados, enfim, tem uma série de questionários ali que pode ser colocada. E aí o perfil, nesse portal, é possível visualizar as ofertas tanto de compra e tanto de venda. E aí, com base no interesse das duas pontas, a gente faz esse match para tentar linkar os dois lados, né? A pessoa que está interessada na compra e quem gostaria de vender. Um pouco das nossas credenciais aqui, na verdade, né? Acho que a gente já trabalha há muitos anos com geração de ECREDAC, monetização, outras alternativas. Já trabalhamos com empresas de diversos setores, então, desde o automotivo, tecnologia, até embarcação, diversos setores. E o fato de termos uma célula de profissionais específica para monetização e geração, então, que vai desde uma equipe profissional de Tex quanto Tex IT, para que seja possível armazenar todos esses dados na ferramenta e no layout da Cefaz. A ideia aqui, a gente trouxe, acho que, algumas telas para demonstrar um pouco como que funciona a nossa ferramenta, né? Quais são, como que a gente consegue ajudá-los. Então, tem o TextScan Analytics, o módulo da ECREDAC, né? O TextScan é uma ferramenta da Deloitte que trabalha em outras frentes também, mas temos um módulo específico de ECREDAC, e o TCX, que é a plataforma de empresas que têm interesse na compra e na venda de crédito. Então, essa é a carinha, mais ou menos, do nosso módulo de ECREDAC, né? Então, ali a gente tem desde da carga do arquivo, submete esses arquivos. Então, o extrator é para retirar informações da obrigação acessória para que sejam cruzadas e tenha mais segurança na base de dados informada. Essa carga de arquivo específico é uma possibilidade de inserir informações padrões da empresa, né? Então, a gente sabe que o SPED é um arquivo padrão para qualquer empresa, mas, às vezes, a empresa tem um CARDEX diferenciado, alguma ordem de produção, enfim, alguma questão específica que pode ser adequado para que a gente faça a leitura. E aí, depois, teriam ali os 5 passos para a entrega do arquivo, né? A criação dessas bases, as pré-validações, os processamentos, as pós-validações e o arquivo, de fato, gerado. Acho que, em relação às pré-validações,
a gente consegue compor desde a base de entrada, a base de estoque, a base de saída, a questão do frete, de energia, todas essas bases são pré-validadas e aí o link que eu comentei entre todas as informações para que seja possível gerar um layout único e que faça sentido e que seja acolhido pelo sistema. E aí, de fato, o objetivo final, que é a geração do arquivo TXT, que acho que é o que a gente trabalha aí, às vezes, 6 meses, dependendo do tamanho da indústria, para conseguir entregar, tá? Quando é uma modalidade de custeio. Aqui é a carinha da nossa ferramenta ali, do nosso acesso em relação às empresas que têm interesse na compra e na venda de crédito, né? Então, é um portal online, a empresa entra, se cadastra, e aí ela tem a opção de se cadastrar como um vendedor, visualizar as ofertas, ou se cadastrar como um comprador, depende do perfil e do interesse de cada um. Aqui é só um pouco para demonstrar um pouco do questionário mesmo. Então, o que seria solicitado, o que a empresa precisa preencher ali, e aí as questões de se o crédito foi liberado antecipadamente ou não, para ajudar no filtro da identificação do interesse das duas partes. Mesma coisa em relação a quem tem interesse na compra de crédito, se essa empresa já comprou crédito anteriormente, e alguns outros dados que normalmente são questionados por quem quer comprar, né? Por quem quer vender, perdão. E aí um pouco a forma, aqui tá resumido, né? Mas essa tela aparece todas as ofertas e ela não tem os dados da empresa, né? Então é até possível que consiga visualizar, mas o nosso trabalho também é fazer o match entre essas duas informações, né? Então, a gente tem uma equipe que analisa o interesse das duas partes, vê quais empresas têm interesses em comum e auxilia aí nessa abordagem, nesse meio de campo, para que, de fato, seja monetizado o valor, né? Porque até antes disso, a gente andou, e chegou aí, por exemplo, no arquivo de ECREDAC e na monetização, e aí agora, de fato, precisa verificar uma forma de utilizar esses créditos, né? Tamires, obrigado. Você me permite alguns comentários adicionais? Essa ferramenta, o TCX, ela é importantíssima, porque a gente percebeu que, com a facilidade que o governo, principalmente de São Paulo, lançou, dando mais agilidade, e pasmem vocês, tem funcionado, tá? A gente tem observado que os prazos estabelecidos na legislação, o fisco tem cumprido, então isso é uma boa notícia ao contribuinte, né? Era uma promessa de campanha de um dos candidatos, mas tem funcionado bem. Então, quando a gente lança essa plataforma de negociação de créditos, a gente visa aqui também garantir o compliance desse crédito, né? Porque eu tenho que ter certeza daquilo que eu estou comprando, né? Então, na medida que daquilo que nós preparamos ou aquilo que a gente vai participar da negociação, a gente garante para que quem compra e quem vende tenha uma certa tranquilidade e esteja em compliance 100% com a legislação. Não, eu só queria acrescentar, acho que depois da explanação da Tamires aqui, brilhantemente, acho que já cobriu bastante do tema. Só queria acrescentar uma perspectiva que quando a gente está falando de crédito acumulado, a gente tem que dividir entre o que é passado e o que é futuro. Então, olhando uma solução, eventualmente, para aquilo que eu já tenho atualmente, em termos de saldo credor, e, às vezes, também olhando uma solução para o futuro, para estancar esse problema. Então, tem um problema ali, uma sangria, uma criação de um problema que é um ativo ali de difícil realização. Então, eu posso ali fazer combinações de soluções. A gente deu aqui uma ênfase em relação ao ECREDAC, porque é a solução de maior complexidade que a gente vê em termos, enfim, de informação, de dados, até de envolvimento da empresa, de diversas áreas da empresa na elaboração do arquivo. Mas a ideia é a gente, fazendo o diagnóstico, identificar qual é a melhor solução para cada determinada empresa, inclusive com combinações. Então, eu posso, por exemplo, fazer um ECREDAC pensando em passado, falar assim, não, ó, até aqui, beleza, vou fazer o ECREDAC para pegar esse saldo, né, para monetizar esse saldo, mas em relação ao futuro, procurar alguma alteração em termos de operação, algum tipo de regime especial, como RECOF, então, ou drawback, enfim, algum tipo de outro benefício, alguma outra solução que possa também, para o futuro,
para que você não chegue a um ponto de precisar fazer um ECREDAC. Obviamente que tem situações de empresas que, efetivamente, o ECREDAC é a única solução, né? Porque, por características da operação ali, não tem uma outra forma. Mas, normalmente, é possível fazer combinações em que você consiga, separando, conseguindo ajustar o passado e, ao mesmo tempo, estancar esse problema para que ele não vá aumentando no futuro com uma outra solução que a gente pode identificar também. Tá? Eu só queria fazer esse adendo. Perfeito, Pedro. Obrigado. Agora a gente tem um espaço aí para algum questionamento, Me sinalizaram que eu tenho mais 5 minutos, então dá para a gente seguir mais um pouco. Obrigado. Se tem algum questionamento, alguma dúvida que a gente possa esclarecer, a gente está à disposição. Só um segundo que está sendo transmitido, alguém vai te levar um microfone até aí. Eu mesmo posso fazer isso. Aí você pergunta, eles respondem. Bom, a minha dúvida é com relação à classificação quando diz pedidos registrados. De 1º de janeiro de 23 até 30 de junho de 23, 10 a 12 meses. É o período que o Estado tem para liberar esse crédito ou qual seria essa... Não. Os 10 a 12 meses que a gente comentou ali era em relação à nota. Então, o que acontece? O fisco ele escalonou em relação à classificação, por exemplo, qual o contribuinte que vai ser classificado como a mais para efeito daquela legislação tem aquele escalonamento. Então, de 2020 até 2021 são 10 meses, depois diminui para 11 meses que você tem que ser, para o contribuinte ser considerado a mais. Quantos meses nos últimos 12 meses ele tem que estar classificado como a mais? Então, lá no caso que a gente estava falando, eram 10. Então, vamos pensar que dos 12 últimos meses ele estava classificado como a mais em 11, e ele estava como A, vamos pensar assim. Ele será classificado como a mais para efeito dessa legislação. Até que chega em julho desse ano, e a partir de julho desse ano, todos os clientes eles vão ter que obrigatoriamente estar classificados nos 12 últimos meses para serem classificados como aquela nota. Então, quando chegar em julho, para o contribuinte ter considerado a mais para efeito dessa legislação, ele tem que ter sido a mais nos 12 últimos meses e assim por diante. Tá bom? O prazo não tem na legislação um prazo, tá? Isso o que a gente tem conversado, e aí varia também, tem variado um pouco de posto fiscal para posto fiscal, até de fiscal para fiscal. Tem fiscal que está prometendo em um mês, e tem fiscal que está falando assim, não, a gente está dando prioridade para os clientes, para os contribuintes que têm essas notas na avaliação, tá? Então, na legislação, eles não se comprometeram em relação ao prazo. O que a gente tem de fato é que a tendência é que seja mais rápido para os contribuintes, ou seja, vai pular na frente na fila para ser liberado esse valor, principalmente quando a gente está falando dos arquivos do simplificado, né, que tem uma verificação muito mais rápida. Tá? Mas a orientação tem sido no sentido de, pelo menos nas conversas que tivemos com o fisco, de atenda o mais rápido possível. Que esse é o objetivo da legislação e a gente quer cumprir com esse objetivo. Exatamente. E a gente tem sentido, desde do governo anterior e agora, uma predisposição a que se acelere esse processo, ou seja, uma boa vontade em relação a resolver essa questão dos contribuintes em relação ao saldo credor. Tá? Boa tarde, meu nome é Alexandre. Eu fiquei com 2 dúvidas, na verdade. Se eu entendi bem, vocês me apresentaram 2 produtos, um de análise do meu crédito e elaboração do meu crédito, uma ferramenta que vai me ajudar a homologar o crédito, e na sequência você está criando um portal, uma bolsa de negociação desse crédito. Obrigatoriamente eu tenho que estar nos 2, ou eu posso, com o meu crédito já homologado, entrar no TCE? Essa é a primeira pergunta. E uma segunda é, se isso for permitido, ou seja, eu não preciso estar no primeiro processo, como funciona o FII, etc., dessa operação? Obrigado. Não necessariamente, mas obrigatoriamente, dependendo da legislação, você vai ter que ter preparado a obrigação acessória para poder monetizar esse crédito, né? Mas você pode, sim, registrar no portal, mas no final do dia, para que tenha o selo Deloitte na operação, a gente vai acabar revisando tudo que você fez, ou, eventualmente, se você não fez a obrigação acessória, a gente vai preparar a obrigação acessória. E a questão do FII, acho que é caso a caso.
dependendo do nosso envolvimento, o quanto eu vou trabalhar nesse compliance para garantir esse compliance, enfim, acho que não tem algo pronto, mas aí depende de negociação. E só acrescentando um ponto, a gente trouxe aqui as duas ferramentas como os produtos, né, mas a nossa solução é end-to-end. Então, a gente trabalha desde o diagnóstico, passando pela identificação dos ofensores, vamos dizer assim, das soluções, das melhores soluções, da implementação disso, até sim chegar no final de, bom, agora tem um saldo credor, o crédito acumulado constituído, e vou poder fazer a venda. Então, a gente trabalha a solução, vamos dizer assim, de ponta a ponta em relação a esse problema dos contribuintes. Essa solução de ponta a ponta do banco, ela vai, como você comentou, desde a minha negociação de compra e venda, até toda a etapa, vamos dizer, final com a Secretaria da Fazenda, ou é limitada a compra e venda entre, vamos dizer, eu e a Deloitte, e depois tem a outra etapa, que é a parte da Secretaria da Fazenda, para a questão da venda, é feita separado. Ou esse programa ele faz tudo, esse pacote ele faz tudo. Eu posso responder? Só, antes de responder, foi a última pergunta, que a gente tem um limite de horário, mas te respondendo, a gente faz de ponta a ponta, inclusive, porque é bastante comum nesse tipo de operação, quando a gente faz a preparação da obrigação acessória, tem alguma devolutiva por parte do fisco, né? A gente acaba ajudando os nossos clientes a atender em 100% a legislação até que a operação seja concluída. A ideia é assessorar, estar com você no início, quando nascer a operação, até que seja monetizado.